A concussão. Bom, alguém já ouviu falar de concussão cerebral? Alguém já assistiu o filme? Existe um filme que é de 2015, que é com Will Smith. Eu recomendo que vocês assistam, que é um filme bem interessante, que é basicamente o filme chama Concussion mesmo, né, em inglês. Basicamente é um filme que conta a história de como foi na verdade, assim, o filme chama Concussion, mas a história é de como foi diagnosticada a encefalopatia traumática crônica. Mas é bem interessante o filme. Então, basicamente, assim, o que a gente vai? A gente vai falar um pouquinho das ferramentas, mas só para vocês entenderem o que é uma concussão. Concussão é um trauma cerebral, é um trauma craniano, né? Mas principalmente cerebral leve, e que causa um distúrbio transitório de função cerebral. O que é distúrbio transitório? Qualquer coisa, pode ser uma perda de consciência, pode ser uma afasia, pode ser um déficit motor, pode ser um déficit sensitivo, pode ser uma alteração de memória. Os mais comuns é perda de consciência e alteração de memória, mas na verdade pode ser qualquer uma delas. É normalmente autolimitado e, para vocês terem uma noção, corresponde, na verdade, estima-se que corresponda a 70% de todos os traumas crânioencefálicos, então é bastante. Mas daí vocês podem estar se perguntando assim, pô, mas se é autolimitado, por que a gente está falando sobre isso? E daí que é a parte interessante. Além disso, o que é a concussão? A concussão é um trauma que causa isso. Normalmente, antigamente, a gente achava que a concussão precisaria ter um trauma direto na cabeça. Hoje a gente sabe que não, que a concussão ela pode acontecer, inclusive no movimento de aceleração e desaceleração. Então, no trauma que o crânio faz contra o cérebro, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho que mostra bem o que é uma concussão. Agora com os vídeos das Professora, partidas. Oi? o que quer dizer ser autolimitado? O que Auto significa? significa que ela vai ter uma resolução espontânea, na maioria dos casos. Então, você vai ter um déficit ali neurológico transitório, mas vai ter uma resolução espontânea. Por isso que eu digo que às vezes o pessoal pergunta, mas por que a gente vai estudar concussão então se vai resolver sozinho, entendeu? Ó, tá. Isso é da Copa, mas vocês conseguem ver bem o trauma que ele tem na cabeça, né? Então, ele bateu no ombro do cara, mas você vê que a cabeça dele, o impacto da cabeça dele para trás, e isso é uma concussão. Esse episódio especificamente, o jogador ele ficou com um déficit transitório de memória, e inclusive no final da partida, só que ele não foi afastado da partida, que deveria ter sido, mas não foi. No final da partida, alguém perguntou: "Você tá bem?" E ele perguntou por quê? Porque ele já não lembrava do que tinha acontecido com ele, né, para ilustrar bem o que é uma concussão. Nos Estados Unidos, que obviamente tem muito mais estatísticas do que a gente em absolutamente tudo, e na concussão não é diferente, a estimativa é que 10% dos praticantes regulares de esporte, ou seja, não atletas, praticantes regulares de esporte, sofram pelo menos uma concussão no ano, tá? E ainda assim eles dizem que o número provavelmente é subestimado. No Brasil, a gente não tem dados oficiais de concussão em absolutamente nada, nenhum esporte e nem em acidentes automobilísticos, por exemplo, mas a CBF, que é o órgão brasileiro que mais dá importância, digamos assim, para a concussão, talvez pela relação com o neurocirurgião que trabalha lá, mas enfim, o fato é que dá mais atenção. Reporta que no Campeonato Brasileiro de 2017, por exemplo, eles reportaram que, pelos vídeos que eles viram, eles acham que teve pelo menos 13 casos de concussão cerebral. Mas eles acham que deve ser pelo menos o dobro. Né? Se você fizer uma conta mais ou menos com o número de jogadores, vai dar mais ou menos entre os dos 10% aí que a gente tem na estatística americana. Tá? E principalmente no esporte, a gente fica preocupado em concussão de novo. Por que a gente está estudando concussão se é autolimitado? Porque a gente tem uma síndrome que chama síndrome do segundo impacto, que a gente acaba falando mais no esporte pelo fato de estar mais sujeito a ter esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o que é a síndrome do segundo impacto? A síndrome do segundo impacto é aquele paciente que ele teve uma concussão, né?
um trauma com um déficit transitório. Ele até recuperou do déficit transitório, mas ele não teve uma recuperação completa, então ele está ainda com alguma sintomatologia, só que mais leve. E ele tem uma nova concussão em cima, digamos assim, né? Sem uma completa recuperação do cérebro, ele tem uma nova concussão. E isso a gente chama de lesão por segundo impacto, porque a gente sabe que essa segunda lesão pode afetar a autorregulação cerebral e pode dar edema cerebral. Tem casos até de relato de morte mesmo, morte encefálica por conta desse segundo impacto. E às vezes esse segundo impacto é mais bobo, digamos assim, do que o primeiro. Só que o cérebro não está completamente recuperado, tá? Além disso, a gente tem o que a gente chama, que é o que eu falei, que o filme do Will Smith fala, que é o que a gente chama hoje de encefalopatia traumática crônica, que a gente sabe que aqueles pacientes, mas mais comumente atletas, mas pacientes de maneira geral, que têm concussões repetidas, no nosso caso, trazendo para nossa realidade, a gente poderia, por exemplo, pensar nos motoqueiros, né? Então tem concussões cerebrais repetidas, a longo prazo ele vai ter alguns déficits, né? Ele pode ter alterações psiquiátricas e alterações psiquiátricas bem importantes. Tem alguns relatos já na literatura de suicídio, inclusive. Então, assim, são quadros psiquiátricos normalmente com quadro psicótico, ideação suicida, quadros ansiosos muito graves, e todos eles relacionados à concussão, a concussões prévias. Pode ter parkinsonismo, então a gente chama de parkinsonismo porque não é a doença de Parkinson, né? É um quadro clínico semelhante ao Parkinson, mas decorrente da concussão. E comumente isso era chamado de demência pugilística, porque até a descrição do Malu, que é o neuropatologista que o Will Smith representa no filme, a gente achava que isso só acontecia em boxeador, por tomar muita porrada na cabeça. E hoje a gente sabe que não, que vários atletas de outras modalidades podem ter por concussões repetidas. Daí você fala, pô, mas então, apesar de ser uma coisa supostamente boba e auto-limitada, ela tem uma repercussão muito ruim a longo prazo. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Ainda no Brasil se fala muito pouco sobre concussão, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que, claro, hoje se fala nos Estados Unidos porque até por uma questão de processo e tudo mais. Mas o fato é que lá eles valorizam muito mais, a gente ainda dá muito pouco valor para isso. Mas a gente está tentando mudar essa realidade. Então a gente traz para vocês conhecerem, saberem que isso existe, verem que tem, ver que tudo que eu estou falando aqui tem referência, para vocês saberem que realmente é algo que expressivo. Mas eu queria que vocês soubessem que a gente continua, apesar de você ver que os artigos ó, de 2017, tem artigo de 2015, no Brasil a gente continua não tendo dados brasileiros oficiais, não tem nada publicado no Brasil que fale. Teve um artigo recente que foi publicado em Maringá sobre concussão, mas assim, não é uma casuística, não tem um dado oficial. Então, por isso que a gente traz a concussão. A concussão ela é mais importante quando a gente fala no esporte por conta deles estarem mais submetidos a prováveis traumas. Então, como que a gente avalia? A gente tem essa avaliação, que é uma avaliação bem simples, vocês conseguem ver que tem basicamente orientação, um exame neurológico bem básico, então vai um pouquinho de concentração, faz um pouquinho de memória, mas é bem básico. Esse exame é bem básico justamente porque ele é para ser feito à beira-campo. Ou, pensando na nossa realidade, quem sabe, né, um dia a gente ter isso, por exemplo, no SAMU, né, então é para fazer ali na hora que que o paciente teve o acidente, ou teve, né, a suposta concussão, tá? Lembrar para vocês que o exame neurológico é fundamental, e a concussão, ela tem uma peculiaridade, principalmente para o pessoal aí que fala, é bobagem fazer exame físico, é bobagem, não sei o quê, vamos pedir uma ressonância, vamos pedir uma tomografia. A concussão, ela tem uma peculiaridade que, como ela é um distúrbio hidroeletrolítico, ela não aparece nos exames de imagem. Então, normalmente é um paciente que ele tem a queixa, ele teve o trauma, ele tem a queixa, e ele não tem uma alteração estrutural. Se a gente for fazer uma ressonância funcional e tudo mais, vai ter alteração com certeza. Mas e tem algumas proteínas que
já tem estudos mostrando que a dosagem dessas proteínas mudaria de acordo com a concussão, mas a gente não tem isso no Brasil ainda. Então, o exame de imagem, que é o que a gente tem mais fácil, não vai ter alteração. Então, isso aqui é um checklist para a gente fazer só a beira-campo. E para segmento dos pacientes, foi desenvolvida essa. Professora, Oi, pode falar. que seria um distúrbio hidroeletrolítico? Ele tem, na verdade, a concussão, ela causa uma alteração na bomba de sódio e potássio. Então, você tem um efluxo de potássio maior do que você deveria, e por isso que eu falo que é um distúrbio hidroeletrolítico, né? Porque, na verdade, como o potássio vai sair, você vai ter uma alteração também no fluxo de água da célula para o vaso. Então, por isso que eu falo que é um distúrbio hidroeletrolítico. Mas é basicamente nas bombas de sódio e potássio que causa alteração. Então, a gente tem essa ferramenta que foi desenvolvida, a última versão dela é de 2016, mas a primeira vez que ela foi desenvolvida foi em 2004, que tem um simpósio que tem todo ano olímpico, só não teve 2020 por razões óbvias, mas todo ano olímpico tem um simpósio que o primeiro simpósio foi de concussão cerebral foi em 2004, eles montaram essa ferramenta, que é uma ferramenta bastante simples, só que essa ferramenta, ela não tem o intuito de fazer diagnóstico de concussão. O diagnóstico de concussão continua sendo clínico, ela não depende dessa ferramenta. Qual que é a utilidade dessa ferramenta? Ela vai avaliar esses 6 tópicos aqui que eu pus para vocês, então sintoma, orientação temporaespacial, memória imediata, concentração, equilíbrio e memória tardia, tá? Ela vai usar uma série de tabelas, na verdade, que a gente já usa na medicina de maneira geral, no exame neurológico, só que de uma forma mais resumida, digamos assim, e ela vai servir para segmento. Então, qual é a questão? Você vai, como eu falei, né? O grande problema é você deixar esse atleta ou mesmo esse trabalhador que trabalha com um trabalho que tem um risco maior de ter um acidente, voltar sem que ele esteja completamente recuperado. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir com essa ferramenta, então essa é uma ferramenta de segmento, e de acordo com como ele for evoluindo, você vai ver se você consegue, se ele vai retornar, por exemplo, para o jogo, ou se ele vai retornar para fazer, sei lá, se for um motoboy, se ele vai retornar para o trabalho dele. Então essa ferramenta te ajuda a ter um guia. Para que ela te ajude, o mais importante é que você tivesse em todo, por exemplo, nos atletas, uma linha de base. Então você tem um pré-temporada desse atleta, né, dessa ferramenta, e depois você vai fazer, se ele tiver a concussão, e você vai ver a diferença e você vai acompanhando ele dessa forma. Existem outras ferramentas que não o SCAT, então existe, por exemplo, o Impact, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que é um sistema computadorizado, tem em português, e ele é bonitinho o sistema, assim, você entra, faz tudo no computador, então você vai respondendo as questões no computador, é tudo totalmente virtual, um ambiente totalmente virtual. É muito interessante, só que daí a gente esbarra em duas coisas, né? A primeira coisa que a gente esbarra é comprado, você tem que comprar a licença do Impact. Então, se eu quiser aplicar nos meus pacientes, por exemplo, então, por exemplo, no SUS, a gente não ia conseguir aplicar em ninguém, porque a gente teria que comprar a licença, além do fato que a gente ia ter que ter um computador para aplicar no paciente, né? Então, um computador para o paciente, porque é ele que fica de interface com o software. E a gente tem uma outra questão, que o Impact ele não é validado, ele foi uma ferramenta paralela, ele usa muito do SCAT, mas ele não foi validado. Então a gente não sabe o quanto, por exemplo, se a gente for pegar o Impact para fazer publicação científica, o quanto efetivamente a gente vai ter de ganho. Tá? Assim, quanto a gente puder, vai ter um viés, né? A gente sempre vai ter esse viés para questionar. Tá? Então, como eu falei, o mais importante é acompanhar os pacientes com história de concussão, então, e ver o melhor momento de voltar ao trabalho, ou, no caso, o emprego, se for esportista. E mais, eu trouxe esse tema justamente porque é uma área que carece muito de evidência ainda, né?
a gente ter, como é pouco falado e como começou a ter os primeiros estudos, depois aí da descrição do Malu, que é de, se eu não me engano, a descrição dele é de 2002, então assim, é muito recente os primeiros trabalhos que foram publicados, o trabalho dele, por ele ser patologista, vocês imaginam que é avaliação pós-mortem do cérebro, né? Então, ainda carece muito de informações. Existem algumas perspectivas aí, existem algumas empresas americanas desenvolvendo acelerômetros que você prende na pele. Então, para você conseguir medir a velocidade de aceleração, desaceleração e ver se isso tem relação com o sintoma ou não. Então, existem algumas coisas, mas ainda carece muito de evidência científica, tá? Além disso, qual o maior complicador que a gente tem? Não há evidência de que nenhuma medicação ajude na recuperação cerebral, uma vez instalada a concussão, e não há evidência também que antigamente era uma coisa que se acreditava, deixa totalmente isolado, não faz nada, não faz nenhuma atividade e vai melhorar. Não tem evidência também que isso funcione. O que a gente tem como consenso, mas pensando naquela pirâmide de evidência, entraria como recomendação de especialista. Então, assim, uma evidência ruim ainda, mas o que a gente tem como consenso entre os especialistas é que um retorno gradual às atividades, então a gente começa normalmente com atividade sem impacto, né, atividade física, mas sem impacto, uma caminhada, alguma coisa mais simples, e existem alguns treinamentos que a gente pode fazer até com aqueles óculos virtuais, treinamento visual para estimulação mesmo, e evitar novas concussões, que isso é o fundamental. Daí, existem algumas medicações que a gente usa, mas a gente usa off-label, né? Esse termo off-label tá bem na moda agora com o Covid, né? De uso de medicação off-label. Então eu queria aproveitar esse momento para discutir isso um pouquinho com vocês. Então, assim, quando a gente usa uma medicação off-label, que é o caso da concussão, a gente usa normalmente uma medicação que chama amantadina. É a mais comum de ser usada para concussão. É uma medicação para Parkinson. Então a gente pega aquela história lá que eu falei para vocês no começo, que normalmente o paciente desenvolve um parkinsonismo e se aproveita disso para usar a mantadina. Ah, é um problema, a gente vai esbarrar num dilema ético, por exemplo, de usar a mantadina? Não, mas lembrar que toda vez que a gente fala de medicação off-label, que a gente usa realmente bastante em medicina, a gente precisa ter o consentimento do paciente. O paciente precisa entender que aquilo está sendo usado off-label, tá? Eu sei que às vezes no nosso ambiente, principalmente de SUS, a gente não tem esse hábito de conversar com o paciente, explicar a repercussão, mas a gente precisa falar dos efeitos colaterais, falar. Eu tenho o hábito, por exemplo, de quando eu atendo o paciente, eu vou usar uma medicação off-label, seja para concussão, seja para outra coisa, explicar para que aquela medicação serve originalmente, para que ela foi desenvolvida, até porque se o paciente for ler a bula, ele pode achar que você está louco de dar aquela medicação. Então, acho que isso é uma coisa que essa participação do doente na nossa, né, na prática clínica é importante. Tá? Então, eu estou trazendo esse tema porque, como eu falei, a gente usa muito frequentemente. Eu tenho alguns colegas que até nessa questão aí do Covid, eu nem vou entrar na polêmica, mas nessa questão do Covid falou, nossa, mas a gente usa tanta medicação off-label. Sim, a gente usa medicação off-label, mas, né, e off-label quer dizer o quê? Que não tem evidência científica robusta que diga que aquela medicação serve para aquela doença e, principalmente, que o laboratório que desenvolveu aquela droga não diz que aquilo serve para aquela doença que você está tratando. Né? Então, nem a bula do remédio vai dizer, então nem o laboratório desenvolveu com esse intuito e nem a gente tem evidência clínica robusta. A gente faz isso em medicina? Faz, mas lembrar que a gente precisa ter o consentimento do paciente e saber que isso a gente deve fazer por um período curto de tempo, até que as evidências mostrem se aquilo é bom, é ruim ou é indiferente. Então, assim, a gente sempre tem que estar buscando que a gente gere mais evidência. Então não dá para a gente usar a medicação off-label naqueles ritmo de não, mas sempre foi usada, a gente vai usar agora para isso e agora não dá. Isso
como eu falei, eu não estou me posicionando nem politicamente, nem a favor ou contra nenhuma droga. Eu só quero dizer para vocês que a gente precisa ter pensamento crítico. E quando a gente fala de medicação off-label, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer isso por um período curto de tempo, que na verdade a gente vai ter que buscar evidência, seja com trabalho, seja questionando o laboratório, seja questionando os pesquisadores, falar, eu não tenho perfil de pesquisador, não tem problema, mas vai atrás de quem tem, para que a gente use cada vez menos off-label, cada vez mais os remédios como eles devem ser usados. Dúvidas? Nossa, gente, foi muito boa a aula da Ana. Aula incrível. Você gostou da parte da medicação off-label? Fala a verdade, Rafa. Lógico, já era. Se ninguém perguntar de encéfalo aqui, eu já vou ir para a MBE, já. Porque, assim, é muito interessante isso, né? Porque as pessoas pensam naquela pirâmide de evidência, né? A gente tem cada vez menos usado aquela pirâmide, a gente tem cada vez menos divulgado ela, porque ela colocou o especialista lá embaixo, né? E, na verdade, o próprio pessoal do Grade, né, pessoal, quem conhece o Grade aí, eles falam que eles querem puxar o especialista de novo para o protagonismo, porque mesmo se você tiver ensaio clínico randomizado, o especialista vai ter que pegar aquela evidência e recomendar, né? Não adianta nada você ter o ensaio clínico randomizado, você vai precisar da opinião do especialista, só que a gente vai lutar para que essa opinião seja baseada nos ensaios clínicos randomizados, né? Então, o especialista ainda assim, ele é e sempre vai ser, né, o motor ali da aplicabilidade da evidência, né? E aquela pirâmide, a Ana fala até na defensiva, a gente só tem opinião de especialista, né? O porquê aquela pirâmide acabou diminuindo demais o papel do especialista nisso, né? E é uma situação interessante que a Ana traz, porque o Regis falou isso ontem, né, pessoal? Tem gente que fala que MBE é só ensaio clínico, né? MBE é você reconhecer a incerteza do cenário que você está. Então, a Ana já falou, gente, é muito difícil até de você levar esses pacientes para receber tratamento. Imagina fazer um ensaio clínico com esses pacientes, né? Então, é reconhecer essa incerteza, né? Tem que ajustar a conduta, porque o que você vai fazer nesse tempo, mas não se render a isso, né? E não falar, então é difícil, não vamos fazer. Vamos criar estratégias para fazer um banco de monitoramento, vamos recrutar, vamos fazer colaboração, fazer um estudo multicêntrico e tentar criar mecanismos para reduzir a incerteza, né? Então, medicina baseada em evidência é reconhecer a incerteza na hora de tomar a decisão, né? E lutar para reduzir essa incerteza sempre. Eu na verdade, falei com o Daniel e eu tinha pedido para ele, né? Eu falei, ó, vou fazer a aula de concussão, que é o clássico, mas me passa o que vai ter de aula das outras aulas, justamente porque eu queria saber se alguém ia discutir essa questão do off-label, porque eu acho que isso é uma coisa que, não sei, eu não me lembro, né, na minha graduação, por exemplo, da gente discutir essa questão do off-label, mas é que agora, né, com toda essa questão do Covid, do cloroquina e tudo mais, ficou super evidente. E é uma discussão que vale a pena ter. E na verdade, o que eu sinto, né, e por isso que eu até quis trazer a discussão, é que falta um pouco de raciocínio científico, né? Se falassem para mim assim, o que você quer? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho duas meninas pequenas. O que você quer que as suas filhas aprendam no colégio? Eu quero que elas aprendam raciocínio científico. Se elas forem fazer psicologia, medicina, engenharia ou forem vender coco na praia. Mas eu quero que elas aprendam raciocínio científico. Porque o raciocínio científico ele te obriga a ser crítico. E isso vale não só para quem vai fazer pesquisa, isso vale para a vida. Isso vale para quando você ouve um jornalista falando uma reportagem sobre, sei lá, a poluição do Rio Tietê. O fato de você ter uma crítica sobre o que você está ouvindo faz parte do raciocínio científico. Então, assim, a gente fica nessa discussão, às vezes, um pouco mais superficial de medicação off-label, mas não, na verdade a gente tem que ter visão crítica, né? E é o que o Rafa falou, a gente precisa ter aquela visão de assim, realmente é isso que eu tenho de evidência até agora. Os especialistas recomendam, beleza.
fenomenal? Não, não é em termos de evidência. Mas é o que a gente tem. Vamos usar. Existe outra medicação? Não existe. Entendeu? Então, vamos usar. Claro, a gente como, né, no meu caso, por exemplo, eu tenho um ambulatório lá de concussão. Se eu não fizesse pesquisa, eu poderia falar assim, pô, não posso fazer, não faço pesquisa, mas eu posso fazer o quê? Entrar em contato com o centro que faz pesquisa e falar, ó, você não quer os dados do meu paciente para vocês analisarem? Por exemplo, eu não preciso eu fazer a pesquisa. Mas se a gente está dentro de uma universidade, eu posso sugerir para alguém falar, pô, você não quer os dados? A gente tem os prontuários, a gente pode fazer uma planilha e você avalia. É isso que eu falo quando não é que nem todo mundo vai ter perfil de pesquisador. E nem tem que ter. Né? Assim como nem todo mundo tem perfil de vendedor, como nem todo mundo tem perfil de médico. É natural isso, é até saudável que seja dessa forma. Só que se a gente está inserido com um paciente, a gente tem que ter essa visão de pelo menos passar essa bola. Falar, olha, tem um assunto aqui, eu não pesquiso, eu posso chegar para o Rafa, por exemplo. O Rafa foi meu aluno, eu falar para o Rafa, você que gosta de pesquisa, ó, tem um tema aqui, ó, filé para você. E ele, né, vai tocar isso para frente. Mas é esse raciocínio que eu acho que é fundamental para vocês que estão na graduação, se vocês já não têm, desenvolver. Exato. E só para esclarecer, né, pessoal, off-label é você usar o tratamento para aquilo que não está registrado em bula, né? E aí a Ana trouxe essa discussão por causa do Covid, porque todo tratamento do Covid é off-label, se a gente for seguir ao pé da letra, porque nem existia Covid, né? Nenhuma bula em tese contemplava o Covid. E isso é interessante, pessoal. Dois termos que a Ana usou. Um é a decisão compartilhada, né? Então, quando você tem esse cenário de incerteza, na verdade, sempre, né? Até quando você tem evidência, você tem que tentar compartilhar essa decisão de usar o tratamento com o seu paciente. Ele tem que ser um ator importante nessa decisão. E quando você tem um uso de um medicamento off-label, que a evidência que ele funciona e da segurança dele é, entre aspas, questionável, o seu paciente tem que saber isso, né? Você tem que compartilhar com ele. E eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que tu preste muita atenção, porque pode ser mal interpretado, né? Você, no começo da pandemia, né? Você é um médico que está lá na UTI. Você compartilhar com o seu paciente que você quer dar hidroxicloroquina lá na UTI, não é esse o problema, né? Você tem um paciente que está lá afundado, o prognóstico dele é ruim, você quer compartilhar a decisão de usar hidroxicloroquina com aquele paciente, você pode, entendeu? Tem muitas terapias na medicina que são assim, que a gente usa lá, tratamentos que a gente não tem evidência e tudo mais, né? Diferente de você fazer disso uma política de prevenção de infecção generalizada, né? Mas a questão não é você pegar um paciente individual e compartilhar essa decisão com ele, né? Todos os erros que a gente olhou para trás, né? Eles não surgem de usar terapias que a gente não sabe nada, né? Mas eles surgem da gente ignorar as terapias que a gente tem evidência contrária, né? Hoje, a gente já tem evidência mais do que o suficiente, já tem 26 ensaios clínicos que, quando analisados, eles indicam que a cloroquina não funciona. Hoje já não é mais aceitável, em nenhum cenário, você usar essa terapia. Daí vira uma prática, né? Daí você vira do off-label para uma prática. Aí você está ignorando as evidências que existem. Você tomar decisão num cenário de incerteza absoluta, dividir com o seu paciente e ser racional, né? Usar o bom senso, né? Não é esse o problema. Né? O problema é agora, você tem evidência e ignora. Né? E muitos exemplos é isso. As pessoas ignoraram evidências por anos e anos e continuaram ou não recomendando terapias sabidamente efetivas ou usando terapias, recomendando terapias que sabia que elas não tinham benefício importante. Né? E acho que isso traz outra discussão, né, Rafa e Dani, todo mundo, que é a dificuldade também da gente conseguir disseminar e publicar estudos que dão um resultado de que, olha, essa intervenção não é legal, né, não vai dar certo isso aqui. E aí é muito mais difícil conseguir publicar um artigo
que tem um resultado negativo do que um artigo que dá tudo certo. Daí você fica naquele problema, né? Exatamente o que você falou. A pesquisa pura e simples você deveria publicar qualquer resultado, né? Qualquer resultado é um resultado, e qualquer resultado é válido, e ele vai ser, ele pode ser usado a favor do paciente, por exemplo, quando a gente fala da medicina. Só que você fica naquela ânsia do resultado perfeito, do bom resultado, e daí você acaba fazendo, não só você acaba deixando de publicar coisas que seriam válidas, né, por ser um resultado negativo, como você acaba fazendo, daí você começa a entrar naquelas discussões, né, você começa a fazer análises que não tem menor cabimento, análises que não estavam na sua cabeça no início do projeto, para poder mostrar um benefício. Não, mas talvez a resposta seja que não tem benefício. E tudo bem, né? Acho que tem uma pergunta aqui no chat que pega esse gancho do José Eduardo. Levando em consideração o respeito à bioética, até onde vão os limites para se usar um medicamento off-label? Difícil. É difícil, é uma pergunta, não, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que é por isso que a gente precisa conversar, e assim, não dá para ser da cabeça né? Não dá para falar assim, putz, sei lá, eu vou usar desinfetante de, sei lá, Veja no suco, entendeu? Não dá para ser, tem que ser assim, é uma medicação, você sabe que aquela medicação é segura para aquela determinada população, mesmo que não seja para aquela doença que você está usando. Então, do ponto de vista bioético, a primeira coisa é isso. Aquela medicação ela já foi testada para determinada população. Então, sei lá, você vai, por exemplo, vou dar um exemplo a gente fala muito de off-label, vou dar um exemplo off-label total e que é feito a rodo. Usar antidepressivo para tratar dor crônica. Todo mundo usa. A maioria dos geriatras, cardiologista, neurocirurgião, neurologista, já usou uma vez na vida, pelo menos. É muito frequente, só que é off-label. Se você for ver, ele não tá lá. A maioria os mais modernos têm vindo já com isso na bula, mas os mais antigos não tem isso na bula. Então você tá usando off-label. Só que é uma droga que já foi testada naquela determinada população, então ela já foi testada com uma variação de idade grande. Então você sabe que ela é segura para aquela população. Talvez você está usando para outra doença. Sim, mas ela é segura para aquela população. Daí a próxima pergunta é: a doença para qual eu estou usando pode ser complicada por essa medicação? Se a resposta for sim, não use. Então, assim, na verdade, a gente vai ter se você pensar num organograma, a gente vai ter um organograma de perguntas que você vai fazer para você chegar nessa resposta. Então, assim, não é trivial e vai depender da droga e vai depender da doença. Mas a gente, bioeticamente falando, se você entrar com uma droga que é usada e já foi testada naquela população, desde que você faça o que eu falei, de forma consentida, conversada com o paciente, explicado, você tá dentro da bioética, sim. Assim, se eu puder complementar, né, Ana, e você vê se você concorda. Primeiro, né, você está pisando ali na margem, né, você está pisando na linha de fundo. Então, primeiro, né, envolver o paciente nessa decisão. Se você não faz isso, você está vacilando feio, né? E importante, né, eu acho que, falando um pouco do que a Ana já falou, cuidado para você não transformar aquele seu uso off-label num experimento científico, né? Então, quando ela fala assim, antidepressivos são usados há 60 anos para tratar depressão, na mesma faixa etária, todo mundo usa antidepressivo, então a gente vai usar off-label, né? Você não está experimentando algo, né? Isso não é um estudo científico que você quer provar que o antidepressivo melhora a dor crônica, né? Olha como é diferente de você pegar e falar assim, olha, eu vou nebulizar a hidroxicloroquina, né? Esse tratamento não existe para nada. Ele não tem cabimento farmacológico, né? Ele não tem cabimento de segurança farmacológica. Então, você não pode justificar, eu vou usar off-label, off-label, o paciente aceitou, né? Você está fazendo uma experimentação de uma forma de administração de medicamento que não é feita em nenhum lugar, né? Então,
usar off-label tem que ter a intenção de tratar e de melhorar aquele paciente, e tem que ter um cabimento. Mas saiba que não existe certo e errado no sentido de que se alguém questionar você, que você usou off-label, você vai ter que falar que usou off-label. E aí você vai falar, olha, foi com base nisso que eu quis usar, levando em conta que é uma droga usada e tudo mais. Então, não tem resposta certa e errada, mas eu acho que cuidado para você não transformar aquele seu uso off-label numa experimentação, né? Ah, não, com certeza, Rafa. E até porque, né, a gente fala assim, né, não é a minha observação, não é assim, gente, eu tenho 10 pacientes que por acaso tomam antidepressivo e eles melhoraram da dor, então eu vou passar. Não sou eu. Existe uma recomendação, né? Existe até alguns relatos de casos, séries de relatos de caso, tudo bem, uma evidência menor, sim, mas que mostram o limiar, existe uma explicação, inclusive bioquímica, né? Que aumenta o limiar de dor, então existe uma resposta. E o que o Rafa falou, né? Não dá para você usar aquele medicamento, por exemplo, que é via oral, por uma outra via, que é, né, a via inalatória, e achar que isso é aceitável, que isso obviamente não é aceitável. Outra coisa que é importante lembrar quando a gente fala de consentimento do paciente é assim, a gente primeiro você tem que tomar cuidado com o grau de desespero do paciente. Por exemplo, consentimento, eu e a Carol que a gente trabalha em pronto-socorro, consentimento em pronto-socorro é algo muito complicado, porque normalmente é um paciente que já está mais grave, ele já está numa situação, né, uma situação mais tensa e tudo mais, então assim, provavelmente ele vai concordar com qualquer coisa que você proponha, mesmo que você fale, é experimental, é não sei o quê. Então, cuidado com isso, porque você está lidando ali com um momento mais crítico, né, de urgência que... Então, assim, quando eu falo de conversar, a gente fala muito disso em ambiente de consultório, um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que o paciente tem condições de falar assim, doutora, posso ir para casa pensar e voltar? Pode. Isso é consentimento. É você poder dar o tempo, inclusive, dele pensar, de uma semana, de 10 dias, dele ir para casa dele pensar. Consentimento à beira do leito no pronto-socorro não é consentimento. Não sei o que o Rafa e a Caro pensam disso, mas para mim isso não é consentimento. Eu acho que quando o paciente... A gente discute muito isso, né, no hospital. Quando o paciente interna, ele praticamente abre mão da autonomia, né? Então, o simples, assim, o apagar e acender a luz a hora que ele vai dormir, ele não escolhe mais. Onde ele vai tomar banho, que horas? Nada. Nada, nada, nada. Só que tem alguns cenários que a gente consegue fazer esse compartilhamento de decisão e tem cenários que não dá. Tipo, sala de emergência e UTI não são cenários de compartilhar decisão, né? Mas um paciente que está internado há 10 dias no PS, no corredor, se ele tiver com um familiar consciente orientado aí, que também é uma coisa que a gente esquece às vezes, de convocar um familiar para estar junto nessa hora, que é uma pessoa, como a Ana falou, né, que provavelmente está com a cabeça um pouco mais no lugar, consegue pensar realmente nos benefícios e riscos daquilo que a gente oferece, aí dá para ter uma conversa legal. Mas o ambiente de PS que a gente vive, pelo menos, ele vive tão abarrotado de gente que fazer uma conversa decente sobre compartilhar uma decisão de uma terapêutica é bem difícil e complicado. Eu acho que vai muito eu concordo com tudo que foi dito. Aliás, primeiro gostaria de agradecer mais uma vez a professora pelo aceite do convite e pela ótima aula, foi incrível. E, assim, é aquilo, né? Enquanto não existem evidências que suportem ou que abonem o uso de um medicamento, você até tem algum lastro para fazer alguma ação desesperada. Agora, a partir do momento que já se acumulam as evidências contrárias, já ultrapassa um pouco a linha da ética, né? Já não se torna uma prática realmente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professora. Eu achei, assim, sempre assisti a aula no ano retrasado, né? No primeiro curso introdutório que eu participei da Liga, e me ficou uma dúvida com relação ao parkinsonismo. Existe alguma evidência, assim, no sentido de dizer se as células da substância negra elas são mais
não sei, mais vulneráveis à concussão, no sentido de poder promover sintomas de parkinsonismo do que as outras, e o mecanismo já está mais ou menos elucidado ou ainda não? Excelente pergunta, Daniel. Na verdade, o que acontece? Se você pegar o trabalho do Malu, né, que é o neuropatologista que descreveu a encefalopatia traumática crônica, ele mostra que tem uma deposição de proteína semelhante ao que acontece, por exemplo, no Alzheimer, né? Só que essa deposição de proteína é preferencialmente no sistema límbico e na próximo da substância negra, entendeu? Então a gente acredita, né, que isso deva levar a uma morte neuronal. Quando eu digo parkinsonismo, é porque, na verdade, tudo que não é doença de Parkinson, então aquela morte idiopática de neurônios, a gente chama de parkinsonismo, né? Então não é só a concussão que tem esse tipo de coisa, tem outras doenças que causam parkinsonismo, tem outros medicamentos que causam parkinsonismo, mas no caso da concussão é por isso, tem uma preferência assim da deposição dessa proteína próximo da substância negra, provavelmente levando a uma morte celular mais acentuada nessa região. Ah, perfeito, professor. Muito obrigado. Bem interessante, de fato, né? Gente, são 10 para as 9. Eu queria fazer só um comentário sobre a aula que a gente estava começando, eu tive essa aula com o Dani em 2019 também, e eu acho que o mais incrível dessa aula é sobre, tipo, a gente não ter a evidência, o que é a vida real, né? A gente fala tanto de medicina baseada em evidência aqui na Liga, a gente fala isso aí, mas e aí, quando a gente não tem a evidência, o que a gente faz, né? Por isso que eu acho tão importante, a gente fez muita questão de trazer a Ana de novo para conversar com a gente, porque a aula dela é incrível. Queria agradecer, Dani, queria agradecer a todo mundo que ficou aqui. São 9 horas da noite, tem 70 pessoas online. Então, muito, muito obrigada, pessoal. Eu vou dar a palavra para a Ana, se quiser agradecer, e para o Dani encerrar. Então, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês sempre. Então, quando vocês quiserem, estou à disposição. Muito obrigado, professora. Eu não sei se o professor Rafael, a professora Carol querem falar mais alguma